Olá, bom dia. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Mudança no cálculo da renegociação da dívida dos estados com a União e teto do funcionalismo estão na pauta do plenário. Pela proposta do relator, a lei vale para toda a folha salarial do governo. Autoridades, políticos, juízes, integrantes do Ministério Público, servidores e militares. Até mesmo os dirigentes de entidades privadas, mas que sejam custeadas pelo governo, caso de organizações não governamentais, estão sujeitos ao teto. O valor máximo é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, R$ 33.700 para o governo federal. Estados têm subtetos menores, mas a regra geral é que nenhum valor pode ultrapassar o valor pago aos ministros. Quem acumula salário com pensão ou com aposentadoria não poderá receber no total mais do que o teto, o que hoje não ocorre. Gratificações de acúmulo de ofícios de juízes e promotores entram no cálculo do teto. Passam a contar para o cálculo do teto remuneratório. Há bônus, prêmios, gratificações, horas extras, adicional por lotação em local de difícil provimento, acumulações, funções e cargos de confiança, auxílio escolar, participação em conselhos de administração de empresas públicas e o auxílio moradia pago sem comprovação da despesa. Não entram no teto pagamentos de previdência complementar, abono de permanência e parcelas indenizatórias como ajuda de custo, auxílio alimentação e o auxílio moradia quando a entidade exige comprovação do gasto com aluguel. Mas para votar a regulamentação do teto, é preciso liberar a pauta trancada pela medida provisória 693, que dá benefícios fiscais para a geração de energia durante os Jogos Olímpicos e ainda amplia normas sobre o porte de armas. Outra medida provisória que tranca a pauta trata de legislação tributária sem muito consenso. A MP faz parte do ajuste fiscal, mas foi aprovada na comissão especial com mudanças que aumentam o impacto nos cofres públicos. Prorrogação de incentivos e diminuição de imposto para remessas de agências de turismo ao exterior. Vamos continuar falando sobre plenário ao vivo do Salão Verde com a repórter Carolina Nogueira. Bom dia, Carol. Bom dia, Cláudia. A gente começa falando justamente desse último projeto que você falou, o projeto de decreto legislativo que muda a maneira de calcular a dívida dos estados com a União. Esse projeto foi incluído, então, como pauta única dessa sessão extraordinária que está marcada para as 1:55 da tarde de hoje, dessa terça-feira. Padre João, como que o governo está se posicionando em relação a esse assunto? É possível negociar? Uma coisa que o secretário executivo do Ministério da Fazenda disse é que já está em negociação tentar adiar e prolongar essa dívida por 20 anos. Se o projeto for aprovado, essa negociação fica comprometida. Eu acho que o decreto ele atropela um processo. Embora a gente tenha convicção da necessidade de avançar nessa negociação. Há menos de 15 dias, a própria presidenta Dilma chamou vários governadores para justamente avançar nessa negociação. A gente sabe quanto que está endividado também algumas prefeituras, como São Paulo, mesmo Minas Gerais, seja o estado, como também a própria capital. Então é urgente, porque acho que ganha todo o país havendo essa renegociação, porque eleva a capacidade de endividamento também dos governos, né, e também das grandes cidades. Então isso é importante até para aquecer a economia, né, do país. Acho que contribui com o país como um todo. Agora, o que não dá é de que isso reverter para a União. Seja, se ela se torna lá impagável para o município, como coloca atualmente, mas como que reverter todo o ônus agora também para a União. Porque é bem verdade que a União também colabora. Se ao dividir o bolo a União concentra, esse foi um grande acerto para garantir, para ter as correções das desigualdades do nosso país. Isso ocorreu nos últimos anos. Por exemplo, não chega enquanto receita para o gestor local, municipal ou do Estado, mas chega também em forma do Bolsa Família, em forma de recurso para alimentação escolar. Isso corrigiu as diferenças do nosso país de forma significativa. Sobre o projeto do teto do funcionalismo, ficou suspensa a discussão na semana passada. Essa semana o senhor acha que o projeto já está maduro? Deve ser votado hoje? Deputado Padre João, é uma série de demandas de várias categorias diferentes. Como é que a gente vai conseguir transformar isso num texto final que seja consenso no plenário?
Acho que esse é o papel do parlamento, né? De estar dialogando com os outros poderes, com os servidores e chegar a um entendimento. Agora, é uma vergonha, é um escândalo o nível de remuneração total que alguns servidores públicos têm. É um escândalo. Mais de 100 mil por mês, quando junta todos os penduricalhos, é auxílio livre, é auxílio paletó, é auxílio moradia, é auxílio... É a diária. E quando a gente soma a remuneração total, passa de 100 mil. Isso está no judiciário, que deveria dar exemplo, isso está no Ministério Público, está aqui nesta casa, e que desdobra nas assembleias legislativas, nas prefeituras. Então tem que colocar um teto. É um escândalo porque a gente nunca consegue avançar em relação ao piso. O piso da educação foi um custo, mesmo assim a maioria dos governadores não pagam piso. Vem a luta aí dos psicólogos, da enfermagem, para ter um piso, ter o mínimo. Então, eu acho que talvez invertendo, né, estipulando um teto, aí vai sobrar dinheiro para ter piso para todas as categorias. Deputado Padre João, muito obrigada pela sua participação conosco. Também a gente volta ao estúdio com a Cláudia. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o plenário da Câmara deve votar esta semana o teto salarial do funcionalismo público. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você.